Olá, turma de fisioterapia. Aqui é a professora Mariana Said. Eu vou ser a professora de genética do módulo Genética Clássica de vocês. E como a gente já conversou, as nossas aulas elas vão ser assíncronas, ou seja, eu vou gravar previamente e vou disponibilizar para vocês toda semana, quarta-feira de tarde, que é o nosso horário. Junto com a aula, eu vou disponibilizar também um questionário. E no total a gente vai ter 4 aulas, 4 questionários. Cada um desses questionários vai valer 1 ponto. A prova vai ser na última aula, vai valer 6 pontos, ok? Não deixem acumular, vocês vão ter 2 semanas para responder cada questionário, exceto o último, que vocês terão apenas 1 semana. Assim, dessa forma, vocês vão conseguir ver o gabarito de todos eles para realizar a prova. Nós também teremos encontros ao vivo, então toda semana, às quartas-feiras, 3 horas, eu vou estar com vocês no Meet, naquele link que eu disponibilizei para vocês, para a gente interagir, tirar as dúvidas, se aprofundar em alguma parte ou outra da matéria, ok? Então até a próxima semana, espero que vocês gostem das aulas. Abraço! Bom, gente, gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é genética? O que se estuda nessa ciência? Bom, genética é um ramo da biologia que se estuda a hereditariedade. O que é isso? É como as características biológicas são passadas de pais para filhos, de geração para geração. Portanto, a pergunta primordial dessa ciência é: por que os filhos se parecem com os pais? Bom, imagino que vocês saibam responder essa pergunta, né? Por quê? Porque os pais enviaram seu DNA, né, seu material genético para os filhos, e os filhos receberam, então, o DNA dos dois, né? Tanto da mãe quanto do pai. E por onde que esse DNA foi passado? Pelos gametas, pelo óvulo, né, da mulher, pelo espermatozoide do homem. Hoje em dia é muito fácil de responder isso, né? Imagino que grande parte da população conheça ou pelo menos já tenha ouvido falar do DNA e da sua importância. Mas será que sempre foi assim? Será que as pessoas sempre conheceram o que era DNA, o que era gameta? Não, né? O que se pensava antes disso? Bom, desde quando vocês acham que os seres humanos perceberam que os pais são parecidos com os filhos, né? Ou seja, semelhante gera semelhante. Desde milhares de anos, desde a nossa pré-história. E o indício disso é a domesticação de plantas e animais que aconteceram nessa época. Então, por exemplo, tem uma tabela aqui que mostra algumas espécies que foram domesticadas. A ovelha, por exemplo, foi domesticada provavelmente há 12 mil anos atrás, no Iraque, e o arroz foi há quase 16 mil anos na China. Essas espécies, então, elas sofreram uma seleção artificial, né, provocada pelo homem, que fez o seguinte: eles percebiam, né, que determinadas plantas eram mais suculentas, eram mais gostosas de comer. Então, o que eles faziam? Eles tentavam procriar, fazer a reprodução forçada daquelas espécimes, daqueles indivíduos, para que os filhos se parecessem também, tivessem as mesmas características, as características vantajosas, ok? Isso é um tipo de melhoramento genético. Melhoramento genético por quê? Porque ao selecionar as características desejadas de alguma espécie, o homem, né, ele estava selecionando também os genes dessa característica e excluindo outros. Ou seja, a gente interferiu na evolução dessas espécies. E elas hoje têm várias funções na nossa vida, né? Seja de transporte, de proteção, de produção de roupa, de alimentação, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Gente, olha como é que era o milho selvagem. Ele era todo esmirradinho, e aí com a seleção artificial, com a domesticação feita pelo homem, a gente foi selecionando características de um grão mais carnudo, né, mais doce, maior. Então, hoje em dia, ele está super diferente do que ele era da forma selvagem. Outro exemplo aqui é de uma melancia. Essa pintura aqui à esquerda é de uma melancia de um quadro de 1600 e blau. Então, alguns poucos séculos atrás, olha como é que era uma melancia, né? Tinha essas partes brancas que não são comestíveis, né? Que não são doces, não são gostosas. E hoje em dia a gente consegue fazer uma melancia completamente vermelha, inclusive sem semente, tá?
Gente, não confundir melhoramento genético com transgenia. Transgenia é uma ferramenta atual que consiste em você pegar genes de outras espécies e inserir numa espécie que você está transformando em transgênico. Então, assim, na verdade, a engenharia genética, essa modificação da sequência do DNA é super recente, mas o melhoramento por seleção artificial é de milhares de anos atrás. Então, não tem nada que a gente coma que não tenha sofrido melhoramento genético pelo homem, tá? Isso ocorreu em animais também. Essa daí é uma imagem do Egito Antigo, né? Uma coleta aí de leite. E é interessante notar como que essa alimentação diferenciada modificou também a nossa própria evolução, porque a partir do consumo do leite, a gente começou a selecionar os humanos que eram resistentes à lactose depois de adulto, né? Hoje em dia a gente ainda tem os intolerantes à lactose, tipo eu, mas grande parte da população tolera tomar leite depois de adulto, o que não é o padrão para um mamífero, né? Bom, mas que semelhante gera semelhante, isso então já era sabido desde a pré-história. Mas como isso acontecia, os primeiros registros foram de uma tentativa de explicar como isso acontecia, foram na Grécia Antiga, né, antes de Cristo, com os filósofos gregos. E uma teoria e uma hipótese que ficou muito aceita aí no mundo científico foi a pangênese, né, que foi criada pelo Hipócrates. Nessa pangênese, nessa hipótese, ele explicava que na hora da concepção de um novo ser vivo, né, na hora do sexo, o homem e a mulher produziam partículas ao longo do seu corpo, chamadas de gêmulas, e enviavam pelo sêmen, tanto o sêmen masculino quanto o sêmen feminino, que ele chamava, para produzir, então, um novo indivíduo, um novo bebê. Ou seja, o bebezinho teria uma mistura ali dessas partículas da mãe e do pai. Essa hipótese tem adeptos, Lamarck e Darwin, que são de 1800 e blau, então ela perpetuou aí por muitos séculos. Um filósofo chamado Aristóteles, que não concordou muito com essa hipótese, ele pensou o seguinte, ele fez alguns questionamentos. Como que essas gêmulas, elas poderiam então explicar a passagem de características não estruturais, né, como comportamento, voz, e outra coisa muito pertinente, como que existiam filhos que tinham características que não tinham nos pais. Porque se acontecesse essa teoria de mistura, como é que, né, duas ovelhas brancas poderiam gerar uma ovelha preta? Entende? Então, ele não aceitou muito bem essa hipótese, mas ele criou uma dele que não ficou muito legal, que foi explicando o seguinte, ele achava que o homem e a mulher contribuíam de formas diferentes, ele achava que a mulher dava matéria e o homem dava a essência, a alma daquela criança. E se o desenvolvimento fosse bom, a criança ia ficar mais parecida com o pai. Se tivesse algum problema no desenvolvimento, ia ficar mais parecido com a mãe. Se tivesse mais problema com o desenvolvimento, ia ficar mais parecido com os avós e assim por diante. Deu para perceber que é bem machista essa hipótese dele, né? Mas, pelo menos, ele fez alguns questionamentos pertinentes. E aí, gente, pulando aí vários séculos, chegando no século 17, finalmente, com a invenção do microscópio, foi descoberta os gametas, né? Os primeiros desenhos aí dos espermatozoides são dessa época. Isso daí são os espermatozoides de vários animais, de várias espécies. E, a princípio, eles não tinham tanta certeza se eles estavam realmente envolvidos com a formação de um novo ser, né? Eles, por um tempo, pensaram que poderiam ser parasitas. Pequenos animaizinhos parasitas que estavam ali no esperma. Por isso o nome espermatozoide, que significa animais do esperma, né? Depois viram que sim, tinha relação com né, a formação de um novo bebê, foi descoberto o óvulo também. E nesse período também ficou sendo discutido o que se tinha ali dentro dos gametas, né? Então, assim, se pensava que, será que esses gametas, eles se encontravam e gerava um indivíduo amorfo que ia se desenvolvendo numa forma humanoide com o tempo, que é o que a gente sabe que é mais ou menos o que acontece, ou a hipótese do pré-formismo. Será que já vinha um ser humaninho
prontinho dentro do gameta, né? Um homúnculo dentro de um espermatozoide de um óvulo. Então, essa imagem aí é dessa época, dessa especulação aí. Será que tinha um homúnculozinho dentro dos gametas? Bom, gente, chegando aí no século XIX, né? Em 1859, o Darwin publicou o famoso livro da Origem das Espécies. E nesse livro, então, ele acrescentou mais conhecimento aí para a genética, né? Porque ele demonstrou que essas características que eram passadas adiante de geração para geração, elas sofriam uma força evolutiva, né? Uma pressão da natureza para que algumas características passassem adiante e outras não. Como a gente faz na seleção artificial, só que no caso aqui é a seleção natural, ok? Ele também conseguiu identificar que os organismos, né, os seres, as espécies que a gente vê hoje, elas têm algum grau de parentesco, né? A gente tem alguma ancestralidade em comum e que os seres vivos são modificados ao longo do tempo. Quase concomitante ao Darwin, o Mendel publicou os seus famosos trabalhos, criando as suas famosas leis de Mendel, mas ele não foi muito aceito em vida, né? Só depois da sua morte que os trabalhos dele ganharam seu valor. Inclusive, Darwin também não deu muito valor na época. E a teoria as hipóteses, as leis de Mendel, elas vêm aí a quebrar essa hipótese que vem da pangênese de mistura, né? Então, esse quadrinho aí que eu botei para vocês é mostrando como seria a teoria das misturas. Então, uma flor vermelha e uma branca geraria uma flor mais rosa, né, mais clarinha. E a gente sabe que não acontece dessa forma. Inclusive, o Mendel fez testes com as ervilhas e as flores das ervilhas. Não foi só a semente, não, tá? Porque muita gente conhece os experimentos de Mendel só com as sementes das ervilhas. A gente vai ver depois que ele testou 7 características dessa planta, inclusive a flor. E aí, por exemplo, quando ele cruzava uma planta que tinha uma flor roxa, né, púrpura, com uma branca, dava 100% de filhos com cor púrpura. E não era uma mistura, era púrpura. Você não conseguia nem diferenciar os filhos desse pai que era púrpura. E mais ainda, quando ele cruzava os filhos, tinha uma flor branca. Então, pais púrpuras dando uma flor branca, né? Isso jamais poderia ser explicado pela teoria da mistura. Então, ele conseguiu perceber que essa herança ela não era misturada, ela era particularizada, ela vinha em blocos, né? Ele descobriu, então, embora não tenha nomeado, ele descobriu os genes, os fatores hereditários que vinham em blocos enviados para os filhos. Continuando, gente. Com o avanço aí das tecnologias também foi descoberto os cromossomos, né? Os cientistas viram, então, que tinha os corpinhos coloridos dentro do núcleo, dentro das células, e que antes da célula se dividir, eles se multiplicavam, se replicavam, e uma parte ia para uma célula filha e uma parte ia para outra, né? Essa imagem aí desse artigo de 1882 mostra isso, mostra os cromossomos migrando de um lado para o outro e se duplicando, né? Para acontecer uma divisão celular. Então, eles perceberam que o cromossomo tinha, de alguma forma, a ver com a herança, né? Provavelmente. Foi criada, então, logo depois, a teoria cromossômica da herança, né? De que realmente os cromossomos tinham a ver. Em 1910, o cientista Morgan, ele descobriu, a partir dos seus estudos com Drosophila, essa mosquinha fofa aí, chamada Drosophila melanogaster, né? Aquela mosquinha da fruta. Ele usou características mutantes, né? Como, por exemplo, essa cor do olho, que surgiu de uma forma espontânea na cultura dele. Então, ele usou drosófilas selvagens e mutantes para fazer os seus experimentos e ele conseguiu evidenciar, juntar as peças e dizer, sabe aqueles fatores, os genes que Mendel falou, e esses cromossomos que vocês estão vendo, os genes estão dentro dos cromossomos. Então, ele conseguiu mostrar, fazer um mapeamento desses genes dentro do cromossomo. E por isso ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1933. Tá bom, já se sabia que existiam genes, como eles eram passados adiante, estava dentro do cromossomo. Mas e aí, gente? E a bioquímica? E qual era a estrutura, a molécula que estava ali dentro do cromossomo?
descobriram em 1928 que a molécula que estava no cromossomo que era responsável pela herança era o DNA, ok? Só em 1953, o Watson e Crick, eles desvendaram o mistério, sabiam que DNA era a molécula da herança, mas não sabiam como que era a cara desse DNA, como que era a estrutura, como é que ele era, como que ele era montado, né? E aí eles conseguiram desvendar esse mistério. E existem algumas tretas referentes aos trabalhos deles que a gente vai contar isso depois, né? Eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1962. E, gente, continua. Eu parei a linha do tempo aí, mas depois que foi descoberta a estrutura do DNA, isso foi a base para a gente entender como que é a replicação, como que a gente pode manipular esse DNA. Então, a engenharia genética aí tá bombando. A cada ano tem novas tecnologias que estão sendo inventadas. Bom, gente, eu vou precisar retirar aqui meu rosto em alguns slides para não ficar tapando o conteúdo, ok? Vou tentar lembrar de tirar e de colocar de volta. Bom, aqui nesse primeiro slide, então, eu trouxe alguns conceitos que a gente vai trabalhar hoje, que são cromossomo, DNA, genótipo, fenótipo, diploide, cariótipo, heterozigoto, homozigoto, alelo dominante, alelo recessivo, gene e divisão celular. A gente vai falar um pouquinho superficialmente de cada um deles, ok? Bom, para isso, eu trouxe um exemplo, que é o albinismo, né, do tipo 1, que acontece em humanos, de forma a trazer, a partir desse exemplo, os conceitos que a gente vai trabalhar hoje, ok? O albinismo, como vocês conhecem, é uma falta, uma deficiência na produção da melanina. A melanina, ela é normalmente produzida na pele, no cabelo, no olho, né? É um pigmento que dá a cor aí dessas partes do corpo e ele protege contra os raios UV. Então, essas pessoas elas ficam mais propensas a pegar câncer de pele. Esse albinismo do tipo 1 ocorre por causa de uma mutação no gene AOC1. Bom, então vamos começar com o primeiro conceito, um dos mais importantes. O que é um gene? Como vocês conseguem ver aí na imagem, um gene, ele é uma parte, um fragmento, uma seção do DNA. Então, a gente tem o nosso DNA, que é o material genético, que é a molécula que carrega as nossas informações hereditárias. E cada trecho desse DNA pode corresponder a um gene. E esse gene, ele vai ser responsável por alguma característica. Então, essa é a primeira definição de gene que eu vou trazer para vocês. Um gene é uma seção do DNA relacionada a uma característica biológica que a gente chama de fenótipo. Então, por exemplo, essa molécula aí de DNA de algum humano, o trecho ali que corresponde ao gene 1 pode ser, então, um gene relacionado à textura, à forma do cabelo. O gene do tipo 2 pode ser relacionado à quantidade de dedos que a gente tem na mão. E o gene 3 é um gene responsável pela produção aí da cor do olho, ok? Então, cada trecho vai corresponder a uma característica. Pensando aí numa outra definição de gene, a gente também pode dizer que um gene é uma seção do DNA responsável por codificar uma molécula de RNA que pode gerar uma proteína, né? Então, como que aquela sequência de letrinhas de DNA, como no exemplo aí abaixo, o gene da cor da pétala, né? Saí um pouco dos humanos, fui para as ervilhas de novo. Então, o gene da cor da pétala tá aí, ó, a sequência de DNA dele. E como é que, a partir dessa sequência de DNA, dessas letrinhas, a gente consegue, então, ter um fenótipo, né, que é visível, uma característica? É porque essa sequência, ela contém a receita para a produção de uma outra molécula que vai produzir uma outra molécula até chegar na molécula responsável pela característica, pelo fenótipo. No caso aí, então, o gene da cor das pétalas, essa sequência ela vai ser responsável pela produção de um RNA, que vai ser responsável pela produção de uma proteína, que tem um papel de produzir um pigmento, no caso aqui, um pigmento púrpura, produzindo, então, uma pétala púrpura, né? Esse daqui é o caso que eu falei para vocês, que o Mendel também estudou a cor da flor, né, das ervilhas. Então, é mais ou menos assim que o gene funciona, né? Ele vai ser lido e vai ser expresso em algum fenótipo. Mas, gente,
Existe só um tipo de gene da cor da pétala? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aí no esquema. Existe também um gene da cor da pétala que tem uma diferença, né? Que ocorreu uma mutação e ele apresenta uma pequena diferença na sequência de DNA dele. Então, olha ali em cima e olha ali embaixo. Em cima tem A e T e embaixo tem C e G em um dos pares de bases, né? E isso pode ou não acarretar numa diferença da produção do fenótipo, né? No caso aqui, essa sequência de baixo, ela produz uma proteína não funcional que não consegue produzir o pigmento púrpura e por isso gera um fenótipo de uma pétala branca. E como que se chama esses... Então, portanto, a gente tem aí duas versões do mesmo gene, não é? E como que se chama essas versões do mesmo gene? Como está escrito aí no título, alelos. Então, os alelos, eles são as diferentes versões de cada gene. No caso aqui, a gente tem duas versões. A versão que produz a proteína funcional, né, que gera a flor púrpura, e a versão do gene, o alelo, que gera uma proteína não funcional, que codifica, então, uma flor branca, ok? Voltando aí para o nosso exemplo, né, do albinismo, a gente tem aqui embaixo uma imagem da epiderme, né, como vocês podem ver. Aí tem a derme embaixo, e aí tem uma célulazinha, que é essa célula toda cheia de braço aqui, ó. Essa célulazinha aqui, né, aqui está o corpo celular, que se chama melanócito. O melanócito, ele vai expressar esse gene AOC1, tá? Embora todas as células do nosso corpo tenham esse gene, nem todas vão expressá-lo. E aí, o melanócito expressa, e o que esse gene faz? Ele produz uma proteína, uma enzima, chamada tirosinase, que vai participar aí do metabolismo da produção da melanina. Então, isso daqui é uma via metabólica, e a tirosinase é uma enzima que é responsável lá no início dessa via de transformar o aminoácido tirosina em outra substância, que vai virar, que outras enzimas vão participar do processo até chegar no produto final, que é a melanina, ok? Então, o gene AOC1, ele está no início aí dessa via metabólica. E aí, gente, o que acontece, então? Igual o exemplo anterior, o que acontece se houver uma mutação no gene AOC1 que leva à produção de uma tirosinase não funcional? Olha só o que vai acontecer. Não vai ter, então, a transformação da tirosina e não vai ter o início do processo do metabolismo aqui da melanina. Ou seja, a gente não terá a produção de melanina se você tiver essa versão do gene AOC1 mutado, esse alelo, ok? Então, vamos lá para o nosso esquema, ó. O gene AOC1, ele tem uma versão que funciona, né? Que tem um alelo da versão 1, que eu chamei aqui, que produz uma enzima funcional. E existe uma mutação que ocorreu gerando um novo alelo, que é um alelo da versão 2, que é a enzima, que produz a enzima não funcional, ok? Gente, mas quantos alelos de cada gene nós temos? Né? Por exemplo, essa menina aqui, ela tem quais versões do alelo? Ela tem a versão 1 ou ela tem a versão 2? Ela tem quantas versões? A resposta é a seguinte: nós temos 2 alelos de cada gene sempre, ok? Porque nós somos indivíduos chamados de diploides, assim como a grande parte dos seres vivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao formar, né, na reprodução sexuada, o nosso pai e a nossa mãe, eles vão mandar um conjunto, cada um deles vai mandar um conjunto de cromossomos, e aí na hora da nossa formação, nós vamos receber então 2 conjuntos, e somos seres então em dose dupla. Ou seja, a minha mãe mandou o gene AOC1 e meu pai também mandou o gene AOC1. Todos os genes que vocês pensarem, meu pai mandou e minha mãe também mandou. E aí, na hora de me formar, eu tenho 2 vezes, né, toda a informação genética para gerar um ser humano. Então, organismos diploides possuem 2 conjuntos de cromossomos, um vindo da mãe, um vindo do pai, tá? No caso aqui, lembrando que os seres humanos têm 46 cromossomos, ou seja, no óvulo da mãe a gente vai receber 23 e no espermatozoide 23 cromossomos, ok?
Vamos dar uma olhada aqui nos nossos cromossomos, né? Nós temos 46 cromossomos e isso constitui o nosso cariótipo, tá? Cariótipo é o conjunto cromossômico diploide de uma espécie. E aí, como vocês podem ver, esses cromossomos, eles estão organizados aí, alguém tirou foto e recortou e organizou ele, tá? Na célula eles não ficam organizados dessa forma. E vocês podem ver que eles estão organizados em pares. É isso que a gente acabou de falar, né? Por exemplo, esse aqui é o par 1. Um cromossomo veio da mãe, do par 1, e um cromossomo veio do pai, do par 1. Então, a gente tem 2 cromossomos de cada tipo, ok? Os cromossomos do mesmo par se chamam cromossomos homólogos. E o gene OC1 que a gente está analisando? O gene OC1, ele está aqui no cromossomo 11, tá? Não lembro agora se ele está mais para cima ou mais para baixo, mas vamos supor que ele está aqui em cima. A gente vai ter, então, um gene OC1 e outro gene OC1 no cromossomo homólogo que veio do outro pai, né? Um veio da mãe, outro veio do pai, ok? E eles estão sempre, gente, na mesma região do cromossomo, no mesmo locus, tá? No mesmo endereço gênico. Mas qual versão, então, cada um vai ter? Então, lembrando que a gente tem 2 e a gente vai ter 2 alelos. Mas qual versão a gente pode ter? A gente pode ter a versão 1, né, que funciona 2 vezes, cada pai mandou igual os alelos. Ou a gente pode ter a versão que não funciona, né? Não consigo apagar aqui. Ah, foi. Ou a gente pode ter a versão que não funciona 2 vezes. Ou a gente pode ter um de cada. A gente pode ter aqui a versão 1, que a gente recebeu da mãe que produz, né, a enzima funcional, né, do alelo que produz a enzima funcional. Ou a gente pode ter recebido do pai a versão 2 da enzima que não funciona. Nesse caso, eu quero que vocês reflitam. Se eu receber 2 alelos diferentes, cada um passando uma informação, né, de um fenótipo diferente, qual fenótipo que eu vou apresentar nesse caso? No caso de eu ter uma versão de cada tipo. Bom, isso vai depender de cada gene, de cada relação entre os alelos. No caso daqui, o que acontece? Um gene da versão 1 que produz a enzima funcional, ele produz a enzima, né, numa quantidade suficiente para suprir toda aquela via metabólica. Então, se você tiver um alelo da versão que produz a enzima funcional, você não vai ser albina, ok? Não importa se você é negro, é branco, não importa a sua cor de pele, vai ser não albino, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma versão que domina sobre a outra. Nesse caso, por quê? Porque ele produz enzima suficiente para suprir aí a falta do outro alelo, né? Uma das vantagens evolutivas da gente ter 2 genes é essa. E aí, esse outro alelo? Né, na presença do outro, né, o alelo da versão 2. A gente chama isso, então, de alelos dominantes e alelos recessivos, ok? Então, o alelo dominante, basta você ter um dele, que ele vai expressar o fenótipo. E o recessivo, ele precisa estar sozinho, ele precisa estar em dose dupla, né, sozinho, que eu digo, sem ter um dominante por perto. E ele precisa estar em dose dupla, então, para ele expressar o fenótipo. Então, caso a gente seja azão, azinho, o azão é que vai expressar seu fenótipo, tá certo? Então, vamos chamar essa versão 1 e versão 2 de outra forma? A gente pode chamar agora de versão 1 de alelo azão dominante e a outra de alelo azinho recessiva, tá? O azão azinho. E aí, gente, quais são as versões, quais são os alelos que essa menina aqui apresenta aqui na foto? Bom, ela é albina. Para ser albina, ela tem o fenótipo recessivo. Ela precisa ter o genótipo azinho, correto? E o que é genótipo e o que é fenótipo? Bom, o termo aqui, genótipo, ele diz respeito à constituição genética do indivíduo relativa aos tipos de alelos que ele possui. Pode ser pode estar em homozigose ou heterozigose. Então, os alelos, né, a constituição alélica sua é o seu genótipo. Agora, o fenótipo é a característica que é expressa a partir desse genótipo, certo? Então, o termo fenótipo designa a características morfológicas, fisiológicas, comportamentais manifestadas no indivíduo, como a textura
do cabelo de uma pessoa, a cor do pelo de um animal, a preferência sexual, e também engloba características microscópicas e bioquímicas, né? Lembrando que o fenótipo são as características observáveis, mas não necessariamente observáveis a olho nu, né? Por exemplo, tipo sanguíneo, você precisa fazer um teste lá para você descobrir qual é seu fenótipo. Enfim, alguns podem precisar olhar o microscópio, mas isso que é o fenótipo. E aí eu falei que esse fenótipo ele vai ser expresso a partir do quê? Do nosso genótipo, correto? Dos nossos genes. Mas, detalhe, o fenótipo ele também é influenciado pelo ambiente, tá? Então, o fenótipo ele constitui aí, ele é gerado a partir da influência do seu genótipo e do ambiente em que você vive, tá? Como, por exemplo, a sua alimentação, tá? E aí, gente, esse fenótipo ele pode ser mais influenciado pelo genótipo, dependendo da característica que a gente estiver estudando. O genótipo pode ter uma influência maior, o ambiente pode ter uma influência maior. Isso aqui é o que a gente chama de características multifatoriais. No caso do albinismo que a gente está estudando, é só o genótipo que influencia, ok? E aí, quais são os possíveis genótipos que a gente encontra? A gente tem o genótipo que é o que tem um alelo dominante e outro recessivo, ou seja, um alelo de cada. Eles são chamados heterozigotos. Os homozigotos, eles são os que possuem os alelos iguais, receberam o mesmo alelo da mãe e o mesmo alelo do pai. Então, é o azão, o homozigoto dominante, e o azinho, o homozigoto recessivo. Qual vai ser o fenótipo de cada um deles? O azinho e o azão, eles possuem o mesmo fenótipo, é idêntico. Isso que constitui uma dominância completa. Eles são não albino. E o azinho, ele vai ser albino, ok? Então, alguém albino é fácil de você identificar, é azinho. Agora, alguém não albino, por exemplo, eu não sou albina. Qual é o meu genótipo? Eu sou heterozigota, azinho, ou eu sou azão? Não tem como eu saber só olhando para mim, ok? Como que a gente poderia descobrir? Pensando aí, fazer um histórico familiar meu, certo? Analisar meus filhos. Aí talvez a gente consiga descobrir qual é o meu genótipo. Mas só olhando para mim, vendo o meu fenótipo, não tem como descobrir, tá bom? Tá, a gente tá falando aí dos alelos, dos genes, mas onde é que eles estão mesmo? A gente já falou, né? Os alelos, os genes estão no nosso DNA, que estão no nosso cromossomo. Mas o que é exatamente um cromossomo, certo? O cromossomo ele fica lá dentro do núcleo de todas as células do nosso corpo. Tirando aí exceções, como a hemácia, que perderam o núcleo, todas as células do nosso corpo têm DNA, têm os mesmos cromossomos. Esses cromossomos, como a gente falou na aula anterior, ele significa cromo, cor, somo, corpo. Por quê? Quando visualizaram ele pelas primeiras vezes, né, eles viram os corpinhos coloridos dentro do núcleo da célula e eles averiguaram aí e descobriram que ele tem a ver com a herança, com a passagem de material genético. E hoje em dia a gente sabe que o cromossomo, ele é o quê? Ele é constituído por uma longa molécula de DNA, ok? Então, o cromossomo nada mais é do que DNA, feito de DNA. E, gente, essa hora aqui, eu acho que algumas pessoas vão ficar chocadas. Vocês sabiam que dentro de cada célula sua, vocês têm mais ou menos 2 metros de comprimento de DNA em cada célula, que é microscópica. Se você pegar os seus 46 cromossomos, né, e esticar, botar um do lado do outro, você vai ter quase 2 metros de comprimento só de DNA em uma célula. E como que isso cabe dentro de uma célula microscópica? Vamos fazer aqui as contas? Olha só. A primeira coisa aqui, ó, um DNA, ele é constituído por nucleotídeos, tá? Que a gente, um do lado do outro, né, um em cada fita, a gente vai chamar isso de par de base, PB. Um par de base tem 0,34 nanômetros de comprimento, ok? E quantos PBs a gente tem dentro de uma célula? A gente tem mais ou menos 6 bilhões. Se você multiplicar isso daqui, vai dar mais ou menos 2 metros de comprimento, ok? E se eu quiser calcular a quantidade o comprimento do DNA de todo o meu corpo, quantas células do meu corpo eu tenho? Eu tenho mais ou menos de 10 a 13 células. E aí, se eu multiplicar 2 vezes 10 a 3, olha só o valor que vai dar aqui, 2 bilhões de quilômetros.
Eu falei 2, é 20 bilhões de quilômetros só de DNA em você. Isso dá 67 viagens de volta da Terra para o Sol, tá? É muito grande. Por que eu tô falando isso tudo? Pra gente refletir como que isso cabe lá dentro. Como que cabe? A partir de uma compactação muito intensa desse DNA. Então, o cromossomo, ele é uma só molécula de DNA super, hiper compactada com a ajuda de proteínas, ok? Então, lá dentro do cromossomo, a gente também encontra proteínas que estão auxiliando aí nessa condensação do DNA, tá? Aqui está representada as histonas, que ajudam como base para o DNA se enrolar, e tem outras também. Até então formar o que a gente chama de cromossomo, tá certo? Eu trouxe aqui uma foto de um cromossomo, que é o cromossomo X e Y. Lembrando que o cromossomo X, ele não tem esse nome por causa do formato, tá? Todos os cromossomos têm o mesmo formato. E essa foto aqui dá para ver que, na verdade, o cromossomo ele é um emaranhado aí de DNA. E nessa foto em específico, a gente tem um cromossomo que a gente chama de cromossomo duplicado. Tá vendo que ele tem duas perninhas? O que isso significa? Significa que esse cromossomo aqui, ele passou por uma replicação, o DNA passou por uma duplicação, né? Ele é normalmente simples, mas antes da célula se dividir, a célula se prepara para essa divisão e ela duplica o seu material genético. E eles continuam colados um no outro. E essas perninhas se chamam cromátides irmãs, ok? Elas são idênticas, ok? Então, elas são idênticas porque elas são uma xerox uma da outra. E por que sempre que a gente vê uma foto de um cromossomo, ele está duplicado? Por que a gente não tira uma foto do cromossomo simples? Por causa disso aqui, gente. O DNA, o cromossomo, ele está sempre compactado, né? Para caber dentro da célula, está sempre compactado. Mas ele vai se condensando mais e mais quando vai chegando a hora da divisão celular, tá? Então, aqui tem o processo de replicação, tá vendo que cada um ganhou uma perninha. E no momento aí da divisão celular, bem no meio, na metáfase, é onde o DNA está mais compactado possível e está duplicado. Por isso que a gente sempre tira uma foto do DNA nessa etapa, porque dá para você visualizar individualmente cada cromossomo, né? É mais fácil, porque olha na primeira célula, os cromossomos ainda estão meio misturados, você não consegue nem contar quantos cromossomos tem. Mas aí quando ele está no meio lá da divisão celular, eles estão mais individualizados, mais compactos, e a gente fica mais fácil de visualizar, tá bom? Falando em divisão celular, todo mundo lembra que existem dois tipos, a mitose e a meiose. Vocês lembram a diferença entre esses dois tipos de divisão celular? Bom, gente, vamos começar lá do início, na nossa primeira divisão celular. Como é que foi isso? Essa célula aqui, ela foi formada a partir da fecundação do espermatozoide e do óvulo, né? Dos gametas dos nossos pais. Qual é o nome dessa primeira célula nossa? É o zigoto. Esse zigoto, né, por alguns instantes, todos nós já fomos um ser unicelular, mas constituído de apenas uma célula. Esse zigoto, ele contém o nosso DNA, que é único, né, que é uma mistura um pouco da mãe, um pouco do pai, e formou o nosso conjunto de cromossomos, o nosso conjunto de DNA. Essa célula, então, ela vai partir para a sua primeira divisão celular, gerando duas células filhas. E aí depois vai gerar 4, 8, 16, 32... e assim sucessivamente, ok? Qual foi essa primeira divisão celular que a gente fez? Foi a mitose. A mitose, ela gera células filhas idênticas à célula mãe. O que isso quer dizer? Aquele DNA que a gente tem no nosso zigoto, né? No caso aqui, por exemplo, falando dos humanos, nós temos 46 cromossomos no nosso zigoto. Esses 46 cromossomos, eles se duplicaram e passou uma cópia para cada filha, ou seja, cada uma dessas tem a mesma quantidade de DNA da célula mãe. Isso é uma mitose, tá? Uma célula gera duas idênticas com o mesmo material genético, com a mesma quantidade e o mesmo material genético. Bom, essas duas células, então, elas vão sofrer mais divisões celulares, e qual é o tipo de divisão celular? Continua sendo mitose. Esse emaranhado aí de célula vai se multiplicar, né, se dividir. Vocês sabem que, diferente da matemática, para biologia, multiplicar e dividir é a mesma coisa, né? Então, essas células vão aí se multiplicar, até gerar um feto a partir de sucessivas mitoses. Esse feto, então, da mesma forma,
vai aí se desenvolver para gerar um bebezinho, aumentando essa quantidade de células a partir de mitose. O bebê, por sua vez, vai virar um indivíduo adulto, a partir também da multiplicação celular das células pela divisão, mitose. Ok? Então, isso tudo aí, gente, a multiplicação celular do crescimento acontece através da divisão celular chamada mitose. Vamos fechar esse ciclo de vida dos seres humanos? Então, esse homem aí quer ter um bebezinho, quer formar um zigoto. O que está faltando aí no nosso esquema para ele conseguir formar um bebê? Uma mulher, um indivíduo do sexo feminino, certo? Então, cada um deles vai contribuir aí com seus gametas e vai formar um zigoto. Lembrando que, como a gente vai ganhar um conjunto da mãe e um conjunto do pai, nós somos seres diploides, certo? Então, a nossa primeira célula, ela já é um ser, né? Uma célula diploide, que tem 2 conjuntos, dose dupla aí de todos os cromossomos, todos os genes. E essa célula diploide, quando ela se faz mitose, ela gera o quê? Mais células diploides. Então, todas as células do nosso corpo, né? Da célula do bebezinho, da célula do adulto, é diploide, tá? Eu sou um indivíduo diploide e esses adultos aí do esquema também. Bom, se todas as células desse adulto são diploides e ele passa uma célula, né? O homem vai passar uma célula, a mulher vai passar uma célula para constituir aí o zigoto do seu filho. Essas células que eles passam também são diploides? Não, né? Porque se o pai mandar uma célula diploide e a mãe mandar uma célula diploide, a gente vai ter um zigoto aí de 4N, tetraploide. E não é o que acontece. Então, na hora de você passar para o seu filho, você tem que passar uma célula que não é 2N, é uma célula N, que são os gametas. E como que a gente gera de uma célula diploide células que têm metade do material genético? A partir, finalmente, da divisão chamada meiose. Então, a meiose, nesse ciclo aí de vida haplobionte-diplonte, que é da maioria dos animais, né, de grande parte dos seres vivos, a meiose é utilizada para a formação dos gametas. Então, na hora de produzir uma célula específica para a reprodução, você vai fazer uma divisão celular que produz células com metade do material genético. Aí tem um esquema da célula mãe, ok? Então, enquanto a mitose gera uma célula diploide, gera outras diploides, a meiose, uma célula diploide, gera 4 aí células N. O nome disso da célula N é haploide, ok? E essa meiose, então, ela é muito importante para isso, né? Para manter a quantidade de cromossomos, né? De DNA de uma espécie, mas também ela gera muita diversidade genética. Por quê? Porque esses N's aqui, eles não são iguais entre si. O conjunto que você vai mandar para o seu filho vai variar de gameta para gameta, tá certo? Então, vamos ver as funções aqui de cada um. A mitose, ela tem a função de garantir o crescimento, né, a multiplicação celular de um indivíduo que está em desenvolvimento, e também substituição, regeneração aí de células, né? Então, por exemplo, se você se machucar, perder um pedaço aí da pele ou de outro tecido, esse tecido vai se regenerar a partir de multiplicações por mitoses, certo? Também alguns tecidos naturalmente são substituídos com o tempo, né? Por exemplo, as hemácias, elas duram cerca de 120 dias. Então, a gente tem que estar o tempo todo produzindo células novas. E a meiose? A meiose serve para garantir a reprodução sexuada a partir da formação dos gametas, ok? Além de contribuir também com a diversidade genética. Bom, gente, por hoje é só. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, volta o vídeo, né? Essa é a vantagem da aula gravada. Se continuar com a dúvida, escreve lá no fórum de dúvidas que tem na plataforma Ava, ou então anota para esperar para me perguntar pessoalmente no nosso encontro online, ok? Não esquece de fazer o questionário referente a essa aula e não deixe acumular as tarefas, ok? Então, beijo, gente! Até a próxima!